cante sempre a alegria. Cante sempre a alegria, aqui a tristeza não tem vez. Sou o Dr. Antônio Rodrigues e nosso encontro de amor e otimismo começa agora. Que beleza! Hoje é quarta-feira, dia de Laços de Família. Bom dia, gente amiga querida. Que hoje você consiga olhar para os seus vínculos com mais carinho e mais verdade. Uma excelente quarta-feira para você. Hoje é dia do nosso quadro Laços de Família. O dia de olhar para as relações, para os encontros da vida e para tudo aquilo que a gente escolhe construir junto. E nesta semana especial do Sim, hoje nós vamos falar de um dos sims mais profundos que existem. O sim de construir um nós. Dois caminhos que se tornaram um. Conta-se que dois viajantes caminhavam por estradas diferentes. Cada um com seus hábitos, seus medos e suas certezas. Um dia, seus caminhos se cruzaram. E depois de algum tempo decidiram seguir juntos. No início tudo parecia simples, mas logo surgiram diferenças. O ritmo de um não era o mesmo do outro. O jeito de falar, de decidir, tudo era diferente. Cansados de se ajustarem, quase desistiram. Até que um deles disse: talvez o problema não seja caminhar juntos, mas querer que o outro caminhe igual. E a partir daquele dia, pararam de tentar se moldar e começaram a se compreender. E foi assim que os dois caminhos deixaram de competir e começaram, de fato, a caminhar como um só. Bora pensar, gente amiga. Gente amiga querida, existem decisões na vida que não dizem respeito apenas a nós. Decisões que não são sobre um caminho individual, mas sobre uma construção em conjunto. E talvez o maior símbolo disso seja o sim de uma noiva. Quando uma noiva diz sim, ela não está apenas vivendo um momento bonito. Ela está assumindo um compromisso com o outro, com o futuro e com algo que ainda vai ser construído. Porque amor de verdade não nasce pronto. O amor começa bonito, encantador, leve, mas ele só se torna verdadeiro quando começa a enfrentar a realidade. Quando aparecem as diferenças, as limitações, os desafios. E é aí que muita gente se perde, porque entra no amor esperando perfeição e encontra humanidade. E humanidade exige algo essencial: paciência. Nós fomos educados para buscar o ideal, mas não aprendemos a sustentar o real. E isso afeta diretamente a forma como nos relacionamos. Porque viver com alguém não é encontrar alguém igual a você. É aprender a conviver com o diferente. E isso é automático. Isso exige decisão. Decisão de escutar, decisão de ceder, decisão de entender antes de reagir. Agora escuta isso com calma. Amar é escolher. Escolher permanecer, escolher construir, escolher não desistir no primeiro desconforto. E essa escolha precisa ser renovada, porque o sim do altar não sustenta uma vida inteira sozinho. Ele precisa ser repetido todos os dias. Nos pequenos gestos, nas conversas difíceis, nos momentos em que seria mais fácil se afastar.
Por isso, construir uma família é muito mais do que viver junto. É aprender a construir um nós. E isso muda tudo. Porque quando você vive só para si, a sua referência é você. Mas, quando você constrói um nós, eita danado, a sua referência se amplia. Você passa a considerar, a respeitar, a ajustar. E isso não diminui você, isso amadurece você. Agora pensa com sinceridade. Quantas vezes você quis que o outro fosse como você? Quantas vezes você se frustrou porque a pessoa não reagiu do seu jeito? E quantas vezes isso gerou distância onde poderia existir compreensão? Talvez o ponto esteja aqui. Não é sobre encontrar alguém perfeito. É sobre construir algo perfeito. E o verdadeiro não é livre de dificuldade, mas é sustentado por decisão. E aqui, gente amiga, entra algo que muitas vezes esquecemos. Amor também é responsabilidade. Responsabilidade emocional, responsabilidade com as palavras, com as atitudes, com aquilo que você constrói junto. Porque palavras constroem ou destroem o vínculo. E atitudes fortalecem ou enfraquecem o caminho. Por isso hoje, o convite é simples. Valorize o seu nós, mesmo que ele ainda esteja em construção, mesmo que existam ajustes, mesmo que existam desafios, porque nenhuma família nasce pronta. Toda família é construída, e as mais bonitas não são as perfeitas. São aquelas que aprendem a permanecer mesmo sem perfeição. Porque no fim, o amor que fica não é o mais fácil, é o mais escolhido. Pense nisso. Gente amiga, silencie as preocupações e os barulhos do seu dia neste exato momento. Feche os seus olhos com mansidão, respire lenta e profundamente, acolhendo a vida que pulsa dentro de você. Eleve o seu pensamento às fontes superiores do universo, porque Deus está aqui neste momento. Deus, 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 louvado seja Deus. Mãe Santíssima, Nossa Senhora, eu me coloco agora sob o teu manto e o teu olhar maternal. Tu que conheces as dores do coração humano, acolhe as minhas fragilidades e as minhas lutas. Mãe querida, ajuda-me a reconhecer e a abandonar os medos que me aprisionam, as culpas que me pesam e os pensamentos que me afastam da paz. Mãe querida, intercede junto a Jesus para que eu encontre os verdadeiros caminhos de cura no meu corpo, na minha mente e no meu espírito. Mãe querida, ensina-me a fortalecer a esperança nos dias mais difíceis, para que eu possa caminhar sempre com mais fé, serenidade e amor. E assim, eu selo este momento sagrado na presença absoluta de Deus. Que a força de Deus que existe em mim me liberte de todo o mal. Que a força de Deus que existe em mim me proteja de todo o mal. Que a força de Deus que existe em mim me fortaleça mentalmente,
fisicamente e espiritualmente. Assim é, assim Deus quer. Louvado seja Deus. Gente amiga, amar não é encontrar alguém perfeito. É decidir caminhar juntos todos os dias. Valorize quem caminha com você. Pense nisso. Fique em paz. Fique na luz. Fique com Jesus. Basta um sorriso e muita coisa Tudo que é bom durar, o tempo necessário para a gente ser feliz. Vou indo, mas deixo o meu coração com vocês. Perdeu algo? Estamos em todo lugar, Facebook, Instagram, Spotify ou no nosso WhatsApp. É só procurar por Cante Sempre Alegria e a gente continua junto. Amanhã eu volto e já sabe, bota um sorriso nesse rosto que a vida vai melhorar. Que beleza!